Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Para muitos, o ano começou a partir de hoje, né? Que passou todas essas festividades aí, o ano está apenas começando a partir dessa segunda-feira extremamente abençoada. Que dia, mercado com muitas oportunidades, espero que você tenha aproveitado esse dia de hoje para surfar os movimentos, para interpretar de forma clara, coerente e o principal, objetiva, né? Porque você tenho certeza que você tem uma estrutura operacional já muito bem definida na sua forma de executar todos os dias. Só que será que você todos os dias executa esse operacional seguindo os preceitos que você mesmo estabeleceu? Porque eu acredito que essa é a maior dificuldade dos traders. Não é um operacional, porque eu acho que todo mundo já tem um operacional, ou aquele operacional que falta alguns detalhes, mas tem um caminho muito bem traçado. Só que o que falta para muitos é a disciplina de executar todos os dias. E o meu convite para você é muito simples. Quer participar da sala ao vivo? Quer entender mais conceitos? Quer aplicar esses conceitos em tempo real? Curte, comenta, compartilha. Mas o principal, preencha o formulário aqui na descrição desse vídeo para você não ficar de fora, não perder mais tempo e vir conhecer um pouco do nosso trabalho. Um trabalho que vai te alinhar ali para os resultados que talvez você ainda não alcançou nesse mercado. Tá feito o convite, deixa seu like, comenta, compartilha e vamos embora fazer história juntos. Fechou? Sem mais delongas, vamos aqui começar. Toda vez que você vai fazer a sua análise, priorize, repito, priorize começar a caçar estruturas. No pregão de sexta-feira, que foi abençoadíssimo, nossa, nós pegamos uma operação de sexta-feira, essa subida inteira, e hoje repetiu o que aconteceu na sexta. Mercado abre caindo em linha reta, faz uma deriva, que para muitos deriva, para outros divergência, falha de movimento, de continuidade, enfim, como você priorizar a definição. Por isso que eu falo, a leitura tem que ser do preço. O que é a leitura de preço? Leitura de preço nada mais, nada menos que é você interpretar o que está acontecendo. Por que a abertura? Isso, eu estou eliminando o pregão de sexta-feira, tá? Estou colocando aqui em xeque somente a leitura do dia de hoje. Olha só, por que o mercado abre, queda agressiva e não dá continuidade? Tem alguma coisa errada. Olha a quantidade de pavio que o mercado está deixando nessa região. Preste atenção nesses detalhes. São esses detalhes que fazem a diferença. No final das contas, é esse resultado que talvez você não está tendo, porque você está deixando escapar algumas coisinhas. Felipe, então tá, o que eu faço para que isso não passe despercebido? Pare de olhar só depois que o gráfico está pronto e cerrei. Porque depois que o gráfico está pronto, todo mundo sabe o que deveria ter feito, sabe onde deveria ter entrado, como e aquela coisa toda. Então me ajuda aí, tá? Você é operador de gráfico pronto? Você é operador de gráfico em tempo real ali, skin the game de verdade. Então, passei com o pessoal, aconteceu na sexta-feira e aconteceu hoje, o mercado abriu em linha reta, não teve como a gente pegar uma venda, a abertura foi muito agressiva, o mercado já vem direto, só que eu falei com vocês, prestem atenção nas estruturas. Sexta-feira deixou duas estruturas, a estrutura número 1 e a estrutura número 2, que é essa que está marcada na sua tela. Essa estrutura número 2 aqui é a estrutura que eu estava analisando. Essa era a base que eu estava de olho. Felipe, por que você marcou essa referência? Porque eu tinha uma zona de troca de polaridade, ponto 1. Eu tinha essa referência que estava abaixo dos 50%, ponto 2. Eu tinha um stop barato, ponto 3. Só que eu já vou entrar nessa estrutura de uma vez? Não. Eu tinha ainda essa região, a falha de continuidade. Ponto 4. Então o que eu vou esperar? Uma microestrutura ser formada. Ela se formou tanto nos 5 minutos aqui, igual você está enxergando, quanto no 1 minuto, que eu vou entrar a partir de agora e mostrar para vocês. Que essa é a leitura do dia de hoje e foi esse trade que eu acabei me posicionando. Um trade muito objetivo ali, que deu um baita de um resultado, tá? Conseguimos extrair uma bela de uma operação. Não tem muita dificuldade desde que você entenda o que está acontecendo. Olha o mercado falhando. Olha a liquidez que ele está consumindo, não está dando continuidade, não tem nada. Ah, é porque eu vendi. Cara, eu particularmente eu não vi vendas, tá? Eu vi o mercado invertendo. Quando o mercado inverteu, olha a minha leitura, de forma bem simplista. Eu não preciso ficar firulando aqui não. Tá lá no meu Instagram essa operação, vou voltar as postagens lá. Me cobraram esses dias aí, achei que tem interessante, porque isso ajuda bastante, né? O operador que está iniciando ali, aquele operador que está tendo alguma dificuldade em algum determinado momento.
Vamos voltar, vamos abençoar aí quem está precisando de auxílio. E se você quiser, link está na descrição desse vídeo, você precisa preencher o formulário para estar junto com a gente. Aqui eu tinha um IFVG numa zona de muito interesse, eu tinha essa base, eu tinha a reversão dessa deriva, eu tinha esse choque aqui nessa zona, olha o tanto de coisa que eu tinha essa outra referência do pregão de sexta-feira, olha o tanto de situação que eu tinha. Eu falei com o pessoal, eu vou ter 2 trades para fazer. O trade número 1, caso o mercado ainda continue e vá acabar me estopando, eu tenho o trade número 2, que é esse Fair Value Order Block, que é onde, se eu estopar na primeira região, eu vou comprar na segunda. Qual que é a dificuldade aqui? É só executar. Ah, mas eu não tinha enxergado essas operações. Depois que o mercado passou, que eu fui ver, que eu fui... Não, queridos, não é assim que funciona. Como que funciona? Você primeiro observa, você segundo executa. Eu entendi os movimentos, faça jus. Eu entendi, compreendi, não tenha medo. Se uma operação aparece, você não tem que ficar pensando demais. Você tem que chegar e executar. Se um trade cai no seu colo com stop barato e da forma que foi, eu falo com o pessoal, eu não tenho medo de executar, eu só vou fazer. E aí, eu tenho controle sobre o resultado? Não. Eu vou ter controle sobre o que eu preciso ou não executar. Foi o que eu fiz, a operação encaixou, o mercado entregou. Ah, mas e o alvo? O alvo era técnico aqui na máxima do dia. Até brinquei com o pessoal, né? Foi rapidinho, ele bateu 500 pontos, acabou voltando ali. Para quem tomou o calor, bacana. Para quem não tomou o calor e acreditou, alvo número 2, 650 pontos. E para quem acreditou oficialmente, alvo número 3, técnico aqui, sem nenhuma dificuldade. Ah, mas ele passou. Mas aí você toda vez vai ficar sempre almejando mais e mais. Por quê? Porque é ganancioso. Ah, não, mas o alvo técnico era a máxima ali do pregão de sexta-feira. Show de bola. Ah, não, depois que ele passa aqui, eu vou procurar uma extensão de Fibonacci aqui, eu vou procurar alvos para cima, eu vou procurar a máxima histórica, eu vou procurar... Toda vez você tem algo para ficar, tá vendo? É por isso que você não sai do lugar. A sua ganância te impede de ter resultados muito mais lógicos e consistentes do que essa loucura que você chama aí de resultados absurdos todos os dias e é só ganância. É só o ego aí tentando, porque você viu fulaninho de tal ali que acertou uma operação grande, você também tem que pegar, porque senão você está longe do resultado. Por favor, para com isso de uma vez por todas. Finalizando aqui, pregão de sexta-feira. Foi interessante para essa referência. Agora eu já ignoro todo o cenário de sexta-feira. Vou até apagar tudo isso aqui. E vou focar somente no dia de hoje para operar amanhã. Eu tenho, observem isso daqui. Isso daqui é liquidez ou rompimento? Na minha concepção, por mais que eu veja um rompimento com corpo real, fechamento, para mim a característica é o mercado subiu em linha reta, devolveu em linha reta. Então para mim isso aqui tem uma característica muito maior de liquidez. Isso daqui, Felipe, é rompimento ou é liquidez? Observando o que está acontecendo, eu enxergo também essa mesma estrutura atrelada à liquidez. Porque se eu observei que aqui atrás, depois de um movimento de força, o mercado perdeu a sua característica de continuidade, aconteceu a mesma situação aqui. Ele não conseguiu. Então, a minha expectativa é, se romper esse fundo, eu continuo acreditando na ponta vendedora. Ah, mas e essa microestruturazinha aqui interna, esse toque nesse order block? Eu preciso da continuação do BOS para que eu trabalhe na ponta compradora. E ele abre rompendo o fundo aqui. Eu vou priorizar a ponta vendedora e muito provavelmente, acreditando que o mercado vem manipular essa região antes de continuar. Eu tenho um belo de um FVG, eu tenho zonas de interesse para prestar atenção. Então eu ilustro aqui, até o próprio nome desse vídeo, né, visão panorâmica, é te mostrar de uma forma ampla as possibilidades que o mercado pode ou não entregar uma operação. Fechou? Aí você vai analisar o que fizer mais sentido dentro do seu operacional, dentro da sua execução, você vai trabalhar. O stop tá barato, o alvo tá longo? Faça jus e não tenha medo. O menino dólar na ponta oposta, tá? O dólar fez um movimento ali que eu achei bem agressivo, eu posso dizer dessa forma, porque a abertura do dólar numa zona legal, só que é uma zona de sexta-feira ruim para trabalhar. Por que eu falo legal? Porque depois que ele consegue romper, é mais ou menos o que aconteceu no índice. Olha só, você tem um movimento de força, você tem uma deriva. A expectativa logo que o mercado abre aqui para cima inverteu a deriva, o mercado está perdendo força na queda e quer subir. Show!
Só que como que você vai trabalhar numa compra se o mercado não te dá a oportunidade compradora? Ah, Felipe, mas aqui era uma compra, eu poderia executar? Eu acredito que sim, tá? Porque muitos professores, o que eles falam? Eles olham o gráfico pronto e vão justificar que o trade não deve ser feito, porque deu um stop. Porque não é o stop em si, querido. Eu até brinquei com um aluno esses dias, eu falei com ele sobre isso de stop. Eu falei, cara, hoje eu não tenho mais medo de stop. Por quê? Porque o stop em si, controlado no gerenciamento, é só mais um trade. Só que logo depois eu vou fazer outra operação. Essa operação, quando ela der resultado, ela vai limpar o stop e ainda vai colocar dinheiro no meu bolso. Então parem de questionar o stop por ser algo que realmente não é legal. Não vou romantizar, mas também não ajam como isso é o fim dos tempos, por favor. Então, se você efetuou essa compra, eu não compraria muito, porque eu acho que analisando, não rompeu o topo, fez um topo duplo, a tendência principal já é de queda, olha a força que o mercado está vindo, um pouco de cautela. Felipe, vender, você teria vendido? Se eu fosse vender, o que eu teria que estar analisando? Eu teria que estar olhando somente para o dia. O dia de hoje, logo após a abertura, o mercado rompe a mínima, colocou um corpo real, acabou voltando, isso daqui é uma zona vendedora sim. Mas cabe de cada um. Se eu acabei de falar que aqui nesse possível ponto, se eu estou analisando o cenário comprador, eu tomaria um cuidado que o mercado, a força que ele está vindo, olha essa mesma situação, olha a força dessa vela. Aí nós somos incoerentes em muitas das vezes, nós como operadores, eu também me incluo. Por quê? Quando o trade dá certo, você justifica que deveria ter feito a operação. Quando o trade dá errado, você fala que realmente você inventa todos os motivos possíveis e não possíveis para justificar que realmente não deveria ter feito a operação, porque isso, porque aquilo, aí você coloca todos os atenuantes realmente para não executar. Me ajuda, tá? Sem ser incoerente. O que era a leitura? Era de queda ou era de alta? Eu olhando e analisando aqui, eu analisaria esse movimento, essa deriva. Eu fiz esse trade no índice, por que no dólar não faz sentido? Ah, mas ele veio muito forte, eu não posso fazer a operação. Beleza, você pode esperar uma microestrutura, já que ele passou, você muda a sua referência de queda, de compra para queda. E depois que ele passou em linha reta, você não pegou a venda lá de cima, é chato. Porque é difícil de ter pego aquela venda lá no alto. Lá na máxima, o mercado chegou aqui, acabou dando, ele simplesmente bateu e voltou, é difícil do mesmo jeito. Sempre falo de zonas de troca de polaridade, você pode observar que era a mínima de sexta-feira quando ela foi rompida, olha onde o mercado veio parar ou dar uma descansada. Subiu, começou a travar. Felipe, eu pergunto amanhã, o que eu teria que olhar para buscar aí uma possível operação? Sendo bem sincero, eu gosto de marcar quando é assim, quando o mercado anda e não sai do lugar, eu gosto de marcar esse tipo de referência. Aqui para mim é um ponto de atenção, porque pode ser uma troca de polaridade, tenho esse FVG de rompimento, então é um ponto que me chama a atenção aqui para o pregão de amanhã, tá? É uma zona que talvez dá para extrair alguma informação, até mesmo uma operação aqui, mas o melhor de todos é observar as estruturas que o mercado vai formar para o próprio dia. Olha essa zona completa aqui, ó, de IFVG barra FVG. É uma zona onde fez um FVG na compra, um FVG na venda, outro FVG de continuidade. Tem essa liquidezinha desse fundinho possivelmente triplo aqui. Então pode chamar bastante atenção aqui para a gente essa zona e nós observarmos oportunidades a partir desse movimento, tá? Mas quando o preço anda e não sai do lugar, para mim é esperar alguma coisa objetiva e simplesmente executar quando aparecer. No mais, fiquem com Deus, estudem, analisem, operem de verdade, não tenham medo de clicar quando as operações encaixarem e vamos fazer história juntos, fechou? No mais, é isso, um grande abraço, fiquem com Deus, preencha o formulário, curte, comenta e compartilha, é tudo nosso e bora pro game. Valeu!